Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje eu tô aqui com vocês para fazer mais uma resenha de livro no meu canal do YouTube. E a gente vai falar sobre essa obra-prima do escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis. A novela O Alienista, publicada ali entre fins de 1881 e o início de 1882. A meu ver, o maior texto de Machado de Assis, com um horizonte de ambições filosóficas, literárias e históricas bastante vasto, sobre o qual a gente vai falar por aqui. Eu já vou começar a resenha sobre o Alienista. Agora, brevemente, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, se inscreva, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo do debate, dê um like no vídeo, curta-o, traga os seus comentários aqui para eu poder conversar com você e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem, gente? Vamos lá então para a cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde os cronistas de meados do século XIX, nós estamos, portanto, no Brasil Império, contam a história, as aventuras e desventuras do alienista, do doutor Simão Bacamarte, que havia estudado na Europa, na Universidade de Pádua, estivera ali cerca de El Rei brasileiro e tudo mais. E é muito importante frisar, o Simão Bacamarte é um tipo, em termos de personagem machadiana, que desponta com algumas características do egoísmo machadiano, dessa vontade de poder, dessa vontade de notoriedade, mas ao mesmo tempo, o que faz do Simão Bacamarte tão peculiar e singular em meio à obra do Machado de Assis é a sua característica quixotesca, a sua vinculação como que apaixonada, afetada pela ciência. Esse não é o afeto, a paixão, a crença em algo que transpassa a obra de Machado de Assis. Geralmente, pessoal, a obra de Machado de Assis é transpassada pelo ceticismo, pelo niilismo, pelo pessimismo profundo, por uma noção utilitária de utilizar os outros como meio e não, em geral, num afeto de vinculação, de crença, de querer descobrir algo. Machado de Assis é um autor mais da mundaneidade, egoísta, comezinha, rasteira, de sentimentos baixos e de luta, de completos escombros nas relações humanas, do que um autor, digamos, vinculado a essa dimensão quixotesca, de descoberta, de entrega de si em prol de uma ideia, de uma relação. Essa é uma característica fundamental do Simão Bacamarte e, aliás, é por isso que eu gosto mais de O Alienista do que os outros textos do Machado. Não que eu não goste, por exemplo, de Pai contra Mãe, esse conto que está entre os mais cruéis que eu já li na vida, ou da Teoria do Medalhão, esse diálogo monologado entre pai e filho, que futuramente fará parte aqui das resenhas do meu canal do YouTube. Ou mesmo de Dom Casmurro, esse romance formidável, e de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A questão é que Simão Bacamarte, como personagem, toca mais notas da natureza humana, traz mais vozes, mais aspectos da natureza humana entre luzes e sombras do que outras personagens, por exemplo, como Brás Cubas, que é alguém que não tem vinculação com o trabalho, que é um explorador mais ordinário, digamos assim. Então, quem é Dr. Simão Bacamarte? Simão Bacamarte é ali um médico, alguém formado nas ciências naturais, mas com grande erudição nas humanidades, que tem uma predileção pelos filósofos árabes. Vale frisar aqui, só um rápido parênteses, que a filosofia árabe, em meio ao medievo europeu, guardava a antiguidade clássica de Grécia e Roma. Enquanto a Europa estava chafurdada nas trevas medievais, digamos assim, os árabes, com seu iluminismo, garantiam ali a permanência dos textos clássicos, que em enorme medida o poder eclesiástico na Europa encalacrava em bibliotecas inacessíveis para o público em geral, que em sua maioria, na verdade, era analfabeto. Simão Bacamarte havia estudado na Europa,
recusou a possibilidade de permanecer, por exemplo, em Portugal para se acercar do rei e cuidar da administração, e disse que Itaguaí era o seu universo. Itaguaí, essa cidade mais provinciana ali do estado do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, Simão Bacamarte vai estabelecer no município de Itaguaí a Casa Verde. O que vem a ser a Casa Verde? A Casa Verde é um manicômio e o poder de alguém que estudou no centro do mundo, na Europa, que volta para a província como alguém respaldado tanto pela autoridade do rei quanto pela autoridade da ciência, que vinha em voga ali em meados do século XIX, na vaga iluminista, vai ser altamente influente em relação ali aos convivas e munícipes de Itaguaí. De tal maneira que Simão Bacamarte ganha uma ascensão muito grande na cidade. É importante frisar que o próprio Machado de Assis compara, em determinado momento, a figura montada em um cavalo de um Simão Bacamarte altivo, olhando para o horizonte e como que percebendo que a sua permanência naquele lugar específico em Itaguaí, na verdade almejava alcançar, com a descoberta da psique, das patologias cerebrais, das patologias psíquicas, almejava fazer com que Itaguaí fosse comparável à França da Revolução. Que Itaguaí fosse uma parte de um todo científico que pudesse se universalizar. Tal era a ambição de Simão Bacamarte. E Simão Bacamarte, então, vem a ser condecorado pela Câmara de Itaguaí como o mantenedor da Casa Verde. E o que é importante aqui dizer nesse sentido? Que Simão Bacamarte é tão afeito às suas teorias, é tão afeito à sua disseminação para tentar entender no mar da sanidade e da razão, a ilha da loucura, que ele se entrega a leituras e práticas empíricas, como só é acontecer na boa ciência, que coteja a teoria com a prática, e ele tenta estabelecer os marcos, os parâmetros para delimitar o que é sanidade e o que é razão. Num primeiro momento, o Dr. Simão Bacamarte vem a dizer que racionalidade, sanidade, normalidade, tudo isso vem a ser o perfeito equilíbrio das faculdades mentais e morais, e que qualquer desvio em relação a essa possibilidade venha configurar loucura. Bom, vocês bem podem imaginar que com a ironia rascante do nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis, a maior parte dos convivas de Itaguaí veio a ser encalacrada na Casa Verde, o que foi gerando muito celeuma na Casa Verde. E isso chegou ao ponto de um barbeiro, vejam vocês, um comum dos barbeiros ali, mobilizou a revolta dos canjicas. Canjica era o apelido desse barbeiro. E ele mobilizou Itaguaí de tal maneira que toda a cidade se revoltou com o encalacramento na Casa Verde da maioria dos seus convivas que extorquiam, mentiam, adulteravam, cometiam traições e assim por diante. Essa revolta fez com que o Dr. Simão Bacamarte ficasse com medo de que a Casa Verde fosse derrubada como a Bastilha da Revolução Francesa, aquela prisão que o cardeal Richelieu transformou ali em prisão da monarquia absolutista francesa e que no dia 14 de julho de 1789 foi posta abaixo, sendo um marco ali simbólico histórico de eclosão, de erupção da Revolução Francesa. É importante dizer que essa comparação entre França e Itaguaí, entre Paris e Itaguaí, pode parecer cômica, como se fosse assim, olha, o Machado simplesmente está fazendo uma pilhéria de Itaguaí, do Brasil, com relação à grandiosidade da França. Mas não, o ceticismo machadiano mostra que a grandiloquência do centro do mundo de então, a Europa, na verdade guardava similitude com um caráter provinciano de Itaguaí, no sentido de que todas as ideias humanas são vãs, elas são movidas por vaidade, elas não conseguem chegar
alcançar suas pretensões de descobrir o núcleo da realidade, de chegar à verdade ou verdades. Então é o ceticismo machadiano, para além ali de um caráter mais cômico, comparando Itaguaí a Paris, que traz à tona essa pujança, para que nós percebamos a ambição e a vontade de descoberta da ciência entre os escombros. Pois muito bem, o Dr. Simão Bacamarte se vê confrontado com os canjicas. E os canjicas, na verdade, dada a altivez e o caráter altivo intelectual do Simão Bacamarte, ficam com medo de convocá-lo coercitivamente para a Câmara, porque eles ficam com receio de que o Simão Bacamarte possa declinar do convite ou da vinda. Então eles vão até o Simão Bacamarte, e quando o Simão Bacamarte imagina que está sendo emparedado e que a Casa Verde virá abaixo, uma casa ali de formato retangular, com pátio interno ali encravada no coração de Itaguaí, eles na verdade querem fazer um pacto com o Simão Bacamarte para poder liberar alguns convivas e concedem inclusive que a política não pode ter ascensão sobre a ciência e que a ciência exercida pelo Dr. Simão Bacamarte é quem deve decidir quem entra e quem sai, quem deve ser preso e quem deve ser solto. Veja o que é interessante, Machado de Assis já está percebendo que a ciência viria a ter uma hegemonia como que paralela ao poder do Estado. Na verdade, se a gente for pensar em termos bélicos, em termos militares e em termos das descobertas biotecnológicas, a ciência é um braço do Estado fundamental. Mesmo quando empresas privadas, por exemplo, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo pesquisas de ponta, é com forte aporte de dinheiro do contribuinte, ou seja, é uma parceria público-privada fortíssima para estabelecer essas descobertas de dominação, de encampamento da realidade e potencial confronto com os adversários internacionais. Então, Machado de Assis já está dizendo que a própria política, para ter primazia em relação à ciência, precisa ali se curvar ou ter algumas dimensões de tensão e mesmo de subordinação. E o que acontece? Nessa convulsão da revolução, da revolta comandada pelos canjicas, com a permanência da Casa Verde, é interessante dizer que muitos criticavam Simão Bacamarte pelo fato de, com o aumento ali dos prisioneiros, os impostos cobrados em Itaguaí estavam desaguando para a Casa Verde. De tal maneira que diziam que o Simão Bacamarte estava beneficiando amigos, fazendo, por exemplo, anéis para marcar os lunáticos e os loucos, e a fundição dos anéis pertencia a um amigo do Simão Bacamarte. Diziam também que o Simão Bacamarte gostava do ouro que chegava, que afluía aos seus cofres, e que a sua mulher, a Dona Evarista, havia se beneficiado do ouro para viajar pelo Rio de Janeiro. Tudo é um diz-que-me-disse. Por quê? Porque nós não temos um narrador propriamente confiável. Esse é outro marco ali recorrente na obra de Machado de Assis. Assim como a realidade não é absorvível de maneira objetiva, como se houvesse uma verdade, Machado se distancia dessa dimensão, a figura do narrador não confiável, não crível na obra de Machado de Assis, ela é tanto um aspecto para perspectivar, para prismar, para trazer as dúvidas no sentido formal, quanto um aspecto que se lida ao conteúdo cético, de muitas vezes duvidar daquilo que está sendo dito e desdito. Então, o narrador de O Alienista, ele lida com a história entrando em contato com os cronistas da época que se contradizem. Verdade é, e os cronistas, diz o narrador, em quem nós não podemos confiar 100%. Verdade é, segundo as versões a que o narrador tem acesso, que o alienista, feito esse burburinho de benefício pessoal em relação ao seu trabalho, abre mão do próprio estipêndio e devolve para a família das pessoas que haviam sido presas, que haviam sido internadas na Casa Verde, o dinheiro gasto com elas, a não ser para a alimentação que elas haviam recebido ali na Casa Verde. Então por aí vocês percebem essa dimensão de abnegação, que eu repito, não é um afeto que transpassa a obra de Machado de Assis de maneira comum, de forma recorrente. E aí acontece o seguinte, nessa virada da revolta dos canjicas, o doutor Simão Bacamarte, que tem o nome do apóstolo que sucedeu a Jesus Cristo à frente da igreja, Simão Pedro. Esse nome Simão
tem ali por etimologia a raiz símio, de onde nós viemos, dos macacos, o simiesco, que é a propensão da característica humana. Então o Simão como que sintetiza essa característica humana. E Bacamarte é como que uma espingarda. Então é o homem munido do poder. Mas o poder do Simão Bacamarte não é o poder da subordinação alheia de outrem, a despeito de a Casa Verde mandar prender e mandar soltar. É o poder no domínio etéreo e para poucos das ideias, das descobertas científicas. E se o doutor Simão Bacamarte, a princípio, dissera que existe uma distinção entre razão e insanidade, na medida em que a razão é o equilíbrio das faculdades e a desrazão, a loucura, é o caráter de inépcia, de maledicência, de maldade, de extorsão, as más ações, ele depois, na sua teoria, e aí vem o Machado cômico, o Machado cético em relação à possibilidade das verdades mesmo científicas, dizer que o Simão Bacamarte mudou de ideia e passou a dizer que loucura é, na verdade, a loucura é o perfeito equilíbrio das faculdades mentais e morais. E racionalidade e normalidade é a utilização do ardil, da malandragem e da maldade para estar em vida. Percebam que a mesma ciência, o mesmo autor, o mesmo pesquisador, o mesmo alienista se contradisse. E essa é uma característica importante, tanto para a crítica subliminar e potente em relação às descobertas da ciência, nesse ceticismo machadiano, quanto para mostrar que poucos são os autores, seja nas ciências naturais, seja nas ciências humanas, que têm a hombridade de se contradizerem efetivamente e dizerem aquilo sobre o que eu pensava, aquilo que eu havia afirmado, estava de ponta cabeça. Me corrijo, mea máxima culpa, e agora defendo a ideia antípoda, a ideia contrária. Pois é isso que faz Simão Bacamarte. E provoca ali novo celeuma, porque as pessoas boas chegam a colocar, devo dizer, a própria esposa, Dona Evarista, interna na Casa Verde. E isso mostra, mais uma vez, o grau de abnegação financeira e o grau de abnegação afetiva. Tamanha era a pujança do amor entre Simão Bacamarte e Dona Evarista. Verdade seja dita, é que no começo da trama, o narrador diz que Dona Evarista, não muito dotada de beleza ou de grandes faculdades intelectuais, era mais uma água morna, palavras das personagens de O Alienista, como que para não o desviar do seu verdadeiro propósito, que era o quixotismo científico, a busca de verdade sobre as patologias. E então, nessas idas e vindas, nessas teses e antíteses dos estabelecimentos das teorias de Bacamarte, chega ao ponto do final de O Alienista. E aí eu quero usar uma expressão da minha querida amiga Maria Esther Cachi, que faz parte do canal História Online, que disse o seguinte: olha, Flávio, dar um spoiler de uma narrativa do século XIX não é spoiler, porque desde o final do século XIX o Alienista está disponível. Então, para arrematar essa resenha, eu realmente vou ter que lidar com o final de O Alienista. Por quê? Porque Simão Bacamarte, descontente com a sua teoria primeira, descontente com a sua teoria segunda, não achando que a razão e a loucura estavam bem delimitadas, chega ao ponto de dizer que se uns e outros, normais de uma hora, loucos de uma hora, loucos de outra hora, normais do segundo momento, se eles não estavam com as suas faculdades ou normais ou desarrazoadas, a verdade era que o próprio alienista deveria ser fiel às suas descobertas e se encalacrar na própria Casa Verde, de tal maneira a entender que ele poderia ser o louco, apontando o Bacamarte do seu Simão humano, o seu Bacamarte, a sua espingarda, contra a própria têmpora de irracionalidade. Percebam, ao final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Brás Cubas vai dizer: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Essa é uma colocação quase epigráfica, na verdade, uma epígrafe da obra de Machado de Assis.
Não foi o que ocorreu com o alienista, com Simão Bacamarte. Porque se ele fosse um aproveitador, se ele estivesse pensando em dinheiro e não voltado ali para a sanha das descobertas, para a sanha quixotesca do seu ardor pela ciência, ele jamais teria se encalacrado na Casa Verde. Ele jamais seria aquele que naufragaria com a própria Casa Verde. Tamanho é o ímpeto quixotesco e de apego e de abnegação dessa personagem de O Alienista, novela magnânima de Joaquim Maria Machado de Assis. Eu tô aqui na minha mão com uma edição de O Alienista da editora Ática. Recomendo profundamente a leitura. Espero que a minha resenha aqui, mais essa resenha do meu canal no YouTube, todas as resenhas de livro acontecem às 8 horas da noite, das quintas-feiras. Eu espero que mais essa resenha tenha estimulado vocês, os tenha instigado. Se vocês gostaram dessa resenha, eu peço que vocês deem um like, curtam o vídeo, comentem-no para que eu possa conversar com vocês e o compartilhem pelas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem, gente? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, toque a sinetinha para receber as notificações e aguardo vocês então na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com mais uma resenha de livros aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Um abraço, gente, até lá e tchau, tchau!